Irei falar agora as informações gerais do país da Angola. O país da Angola foi uma colônia portuguesa do século XIX que teve um grande papel na venda e comércio de escravos na América e por toda a Europa, principalmente. Atualmente, a Angola é um país localizado na África Central que é banhado pelo Oceano Atlântico. Ele possui uma vegetação que engloba de florestas densas do tipo equatorial até as coberturas descontinuadas de arbustos e ervas e as vastas áreas desertas. A Angola tem uma população atual de cerca de 32 milhões de pessoas e sua capital fica em Luanda, que também é o centro populacional do país, possuindo mais da metade da população estando lá. E a Angola atualmente, sua política é de uma república presidencialista que é formado por um Estado unitário, mas nem sempre foi assim. No período do século XX, no início do século XX, a Angola ainda era uma colônia portuguesa e conquistou sua independência na Guerra do Ultramar. Mas após isso, o país não teve paz devido a uma guerra civil entre os dois principais partidos daquele país, que era o MPLA e a UNITA. O MPLA era financiado e armado pelos países comunistas, como Cuba e a União Soviética, enquanto a UNITA era financiada pelos Estados Unidos e outros países capitalistas, como a Inglaterra. Essa guerra resultou na vitória do MPLA, mas após algumas guerras civis internas, o país acabou se tornando um país mais ligado aos moldes ocidentais, assim se tornando uma república presidencialista unitária e permanece dessa maneira até os dias de hoje. Bom, meu nome é Gabriel Vitor. Eu vou estar falando aqui sobre a questão da língua na Angola. Bom, a gente sabe que na Angola a gente vai ter o português como língua oficial, né? A língua principal é falada lá na Angola, no país. E aí vai estar existindo algumas outras línguas, né? São cerca aí de 20 línguas nacionais, né? Faladas lá. E a gente tem alguns dados que seriam, por exemplo, a segunda língua mais falada é o Umbundu, com 26%, cerca de um quinto, é, cerca de um quarto, mais ou menos, principalmente está na região centro-sul. A gente tem também a terceira, a língua mais falada, que seria o Kimbundu, com 20%, cerca aí de um quinto, principalmente na zona centro-norte, ali no eixo Luanda-Malange, no Kwanza Sul. E tem outras línguas que têm menor porcentagem, né, menos expressivas, seria o Kikongo, no norte, temos o Weiji, Zaire e Fiote e Ibinda também, e dentre outras. Olá, meu nome é Cláudio Neto. Vou falar um pouco aqui sobre as características da variedade do português falado na Angola. De acordo com a figura mostrada na tela, no português angolano há uma incorporação de traços do português oficial, mais próximo de uma norma culta e do padrão europeu, e do português da periferia de Luanda, representado pelo que se convencionou chamar de português linguagem de Museque, e também pela língua portuguesa falada nas zonas rurais. Vale ressaltar que ao colocar esses elementos presentes na figura 1 como definidores da formação da variante angolana do português, Nasal 2011 tomou o português falado em Luanda como padrão ou norma que define a língua portuguesa no país. Ao tomar o português falado em Luanda como a única variante angolana,
Considera-se, portanto, a diversidade linguística do país e a possibilidade de variação de registros para uma mesma língua. Então, meu nome é Keita e eu vou comentar aqui sobre a situação da língua portuguesa na Angola. Angola ela possui a língua portuguesa como idioma oficial já tem um bom tempo. Isso se deve à ocupação que Portugal teve, na Angola até o momento da independência do país. E mesmo depois da independência da Angola, o idioma oficial ainda é a língua portuguesa. Só que é o seguinte, lá na Angola algumas línguas elas possuem o estatuto de língua nacional. São idiomas já tradicionais do povo angolano, do povo africano. Esses idiomas tradicionais eles possuem bastante relevância lá no país, porque o número de pessoas que ainda usam eles no cotidiano é muito alto. E mesmo com a língua portuguesa sendo o maior idioma lá, cerca de 40% da população angolana fala português, mas o restante, os 60%, eles ainda estão... O número de falantes está dividido em vários idiomas lá tradicionais, tem um bocado. E aí nós temos o umbudo, que é falado como primeira língua por 26% da população, temos o quimbundo, que é falado por 20% da população e por aí vai. Então dá para perceber que o esquema de linguagem lá na Angola é algo muito variado, muitas línguas em uso. Apesar do português ser a língua oficial e a mais falada, a presença dos outros idiomas compete facilmente com ele. Esses dados que eu peguei, eles eram de 2010, esses dados aí das porcentagens, O português só tem 40%, inclusive. E, eu não consegui achar muitas informações mais recentes, mas pelas informações de alguns dados aqui que eu peguei de mais recente, é que o número de falantes português está ultrapassando já esses 40%, já tem um tempinho, já tá só aumentando. Até porque a Angola ela mantém uma certa proximidade com o Brasil já tem um tempo. E aí com a globalização, outros fatores, a tendência é que essas linguagens tradicionais que existem na Angola, que o povo angolano mais tradicional usa, a tendência é que essas línguas tradicionais elas percam bastante uso por lá, o que vai fortalecer consideravelmente o português, que já é muito presente. Então, a resposta da pergunta é que o português, sim, ele está em situação de crescimento, está se fortalecendo cada vez mais lá na Angola. Tendo conhecido uma primeira fase marcada pela expressão tipicamente colonial e nativista, com escritores como José da Silva Maia Ferreira, autor de Espontaneidade da Minha Alma, de 1949, e Pedro Félix Machado, o autor de Filho Adulterino, de 1892. No que diz respeito à prosa, a literatura angolana atinge sua maturidade com as obras de Arnaldo Santos, Quinaches, 1965, de José Landino Vieira, Luanda, de 1974, A Vida Verdadeira dos Domingos, de Xavier, 1974, Nós, os do Mucuzulu, de 1975, João Vêncio, Os Seus Amores, de 1979, Mendes de Carvalho, Unhenga Chitu, Mestre Tamoda, 1974, Bola com Feitiço, 1974, Manana, 1974, Maca na Sanzala, 1979.